Não sei quem foi o primeiro que fez aquele... O looping? O looping. Que aquilo ali, quando eu vi na época, meu Deus, que Sim, coisa maravilhosa, mano. Tem algumas... falam que Dwayne Peters, que tinha uma rampa chamada Turning Point, que era um full pipe, né? Aqueles tubos, né? Que eles usam em encanação grande, assim, que a galera andava nas antigas. E o cara montou uma estrutura hidráulica num full pipe, que o fundo era fechado, era um fundo redondo. E aí aquela estrutura hidráulica levantava o full pipe assim, né? Então eles conseguiam andar, ou então pegar uma velocidade e ir lá no fundo. Então o Dwayne conseguiu chegar no gás lá no fundo e ir meio-dia. Mas a forma que ele chegou, né? Tipo, então ele deu necessariamente o primeiro looping, mas usando esse aparato. O Hawk trouxe com a ideia daquele brinquedo Hot Wheels, né? Isso. Ele montou naquela vibe, né? Falou assim, não, eu quero entrar e sair, né? Então ele fez isso, eu acho que foi 90 e pouco. Não lembro exatamente quando. Ele colocou. Foi até uma propaganda da Airwalk, eu lembro. Falei, caramba, cara, porra, bizarro. Fez um barulho. Fez pra caramba. Fez pra caramba. Você nunca fez isso aí? Sim. Aí depois eu montei, eu tive uma oportunidade num evento com o Hawk, com o Danny Way, que inclusive foi o evento que nasceu a Mega Rampa. Um evento chamado O Rei do Skate. E o skate é legal que tem competições assim. Mas assim, era um evento que pegava 5 skatistas diferentes, dava um orçamento e você montava a sua ideia. Então assim, o Hawk montou um corrimão em cima de uma rampa e pôs fogo, aí fez uma manobra e tal, foi legal pra caramba. Aí o Mike Vallely pulou a banda dele, né? Os caras tocando banda, ele fez uma rampa e pulou e tal. Tinha uma viagem. Cara, parecia Jackass. Aí o Eric Coston pulou uma escadaria lá, famosa pra caramba, grande. O Jeff Howley fez uma coisa. Aí o Danny Way queria quebrar os 2 recordes ao mesmo tempo. Ele queria quebrar o recorde de distância e o recorde de altura. Então ele montou a primeira mega rampa para poder fazer, né, quebrar esse recorde. Ele quebrou os 2 separadamente, ele não quebrou os 2 juntos. Mas ele montou e nasceu ali. E eu montei um looping saindo da minha rampa. Então, tipo, tinha a rampa de vertical, eu fazia um grind, voltava, dava o looping, aí tinha um quarter. Então eu montei uma estrutura. Nossa, mano. Montei uma estrutura para colocar o looping na linha, né? Diferente de você pegar e falar assim, vou fazer. Depois que foi feito, aí agora você começa a incrementar. Então a minha ideia era essa. E dando certo, eu serrei o topo do looping, né? Então aí eu peguei, cortei aqui e aqui e aí fiz um gap, né? Tipo, aí eu acertei o gap no looping e tal. E foi assim, é aquela coisa, eu não comecei com essa ideia, ela vai evoluindo. Quando você vai, né, deixando, né, necessariamente as coisas, meio que um modo meio zen, né? Tipo, beleza, você vai empurrando, pra onde vai? Beleza, vai pra cá. Não, foi pra cá, eu não me travo. Não, mas era isso que eu quero. Aí você não, né? Mas abriu isso aqui. Beleza, opa. E o looping aberto foi isso, mas eu fui para uma conferência espírita em Filadélfia, na época, enquanto estavam construindo a minha casa. Então, quando eu cheguei em casa, eles tinham virado o looping para o lado errado, era para virar para a esquerda. Porque quando você vira de um lado, né, eu sou regular, então ia ser de front, né, para mim, eu ia entrar para lá, ou, né, de back. Então, eu queria que fosse de front, porque na hora que eu abrisse o teto, para dar o aéreo de front é um pouco mais, sei lá, dá para visualizar melhor, né? Mas, porra, eu cheguei e tava virado pro outro lado. Nossa. E a ideia era de abrir o teto. Aí eu falei, caramba, cara, eu vou ter que fazer isso de switch. Então eu fiz de base trocada, porque eu consegui enxergar melhor, né? E então a galera acha que eu pensei, não, e vou fazer. Não, aquilo foi uma adaptação. Então eu acabei fazendo de switch, não era a intenção inicial. E eu fiquei ali, porra, muito tempo, cara, horas. E caí assim... Então, é isso que eu ia perguntar, até se acertar. Então você cai de cabeça no chão. Cara, primeiro a gente põe um colchão. Aí você se encontra na noção, né? O primeiro é o mais perigoso, sempre. Então, assim, né? Aí com o colchão ali, você vai, entendi. Tira o colchão. Nossa. Vai. Então, mas na hora que abriu o looping, não tinha muito colchão e não tinha muito... Você tinha que... O primeiro. E o primeiro, cara, tipo, a rampa tava aqui. O primeiro, eu dei um mortal, errei a rampa completamente, caí em pé do lado. Tipo gato. Eu nem
Meu Deus Eu do fiquei, céu. cara, não acredito que isso aconteceu, mas ufa, pelo menos já foi o primeiro e tal. Aí o próximo eu acertei a rampa, mas aí eu fiquei caindo exatamente igual, porque toda hora eu tentava a manobra, caía lá no zero, virando um pouquinho, botava meu pé direito no chão e virava, né? Então, eu tinha uma saída. Só que depois que você faz isso 10, 15, 20 vezes, caindo, né, de uma altura, começa a ficar viciado o tombo e aí agora começa a doer ali. É a mesma coisa que o cara ficar tomando chute na canela a luta inteira, né? No final da luta o cara perde a força na perna. Então, assim, isso é o que e ficou nessa situação. Eu já tava quase desistindo. Só não desisti porque Você não quis. não tinha como. Eu falei Porque assim, cara... seu pai falou aquilo lá no carro pra você. Exatamente. Ele falou, ó, você não... Exatamente. Você se ligou. E aí deu certo. Deu certo depois de, porra, né? Produção, câmera, um monte de coisa lá. Era outro... Não sei o que foi. Foi um pay-per-view da vida. Que foi legal pra caramba. E aí eu ganhei essa competição com o looping aberto. Então, e aí nessa competição nasceu a Mega, teve o looping aberto. I wanted to do something with the loop. One of the ideas was to connect from the ramp a bar, grind the bar, land on the roll and do the loop, and then have a quarter pipe and do something else on the quarter pipe. If I could do that, I was happy. From there, I was kind of like, well, that's kind of, I mean, I know I can do the loop and I know I can do the bar thing. And those are all things I had already done, so I felt like I needed to do something else. I was really trying to think, what could I do? From already skating my ramp and skating the oververt section, I ended up doing a frontside air on that oververt, which I kind of expanded and thought that maybe it was possible to open up a gap in the loop and do an air. Once I opened it, I didn't really think I was going to be able to do it. I can't believe what I just got myself into. I'm gonna have to, I mean, there's like all these people there and I had to do it. So I was forced into doing it switch frontside air. I finally got close. A few tries later, I landed and did something that I had never done before. I am not thinking about the loop with the roof anymore. I've closed it, sealed it, I'm done with it. I was just a little trick hound. I had to go home with at least a couple of tricks every single day or I couldn't sleep. It was like an obsession. I want to skate, I want to learn things that I've never seen before because it inspires me and it feels good. The neat thing is that video games are inspiring people to learn tricks, and I know I've learned a couple from just playing video games. One of the things that was funny when I first started playing Tony Hawk Pro Skater was that you can kick flip, and it can be in the air, and then you can flip again, and you can flip again, and then you can make it. That inspired me to learn the Samba flip. You do a kick flip Indy, and then you flip it again with your board. It goes both ways. Video game can inspire us, and we definitely inspire the video games.